Saúde em pauta. Na edição de hoje, o Plano Aberto mostra como se prevenir do cálculo renal. Férias educativas. Museu da Inconfidência oferece oficinas para crianças de Ouro Preto. Geração cibernética. Na entrevista de hoje, vamos conversar sobre o uso exagerado da internet por crianças e adolescentes. Olá! Pedras nos rins. Você conhece alguém que já teve essa doença? Ela é muito comum e atinge principalmente pessoas na faixa etária de 20 a 40 anos. O cálculo renal, como a doença também é conhecida, é o acúmulo de cristais na urina que surgem quando se bebe pouco líquido. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia, hoje 15% da população mundial sofrem com a doença. No Brasil, as pedras nos rins atingem cerca de 12% da população, homens e mulheres. A repórter Águida Martins traz mais informações. Confira. Você já bebeu água hoje? O hábito de beber água constantemente, uma atitude simples, é um aliado na luta contra diversas doenças, entre elas o cálculo renal. Para entender mais sobre a prevenção, causas e tratamento das pedras nos rins, eu entrevisto agora o nefrologista Dr. João Milton Penido. Doutor, primeiramente, como surgem as pedras nos rins? Bem, esse processo é multifatorial. Existem fatores genéticos, fatores ambientais, que envolvem especificamente hábitos de vida inadequados, né, na dieta, né, o consumo de muito sal, de muita proteína, churrasco. E, doutor, quais os principais sintomas de uma crise aguda? Bem, como você está sintomática, ótima me entrevistando, é agudo, repentinamente você começa a ter uma dor intensa de um lado das costas. Essa dor é incólica, não é uma dor empontada, é uma dor tipo cólica. Acompanhado dessa dor, você pode, pela dor, apresentar náuseas, vômitos e um mal-estar, mas seu estado geral é preservado. Essa cólica, ao urinar, diante dessa cólica, você pode urinar sangue ou não, tá certo? Isso depende, é variável. E, doutor, o cálculo renal pode provocar o comprometimento de um rim de uma forma definitiva, por exemplo? Pode. Existem cálculos imensos que podem quase ocupar um rim todo e destruir todo o seu tecido, tá? Alguns cálculos grandes, quando estão migrando para descer em direção à bexiga, eles podem obstruir o rim e complicar com um processo infeccioso que pode também destruir o rim e levar a uma perda funcional, parcial ou total, se a atenção e o cuidado na remoção do cálculo demorar. Doutor, como se prevenir então? A ingesta de muito líquido é salutar, evitar Coca-Cola, né? Evitar excesso de carne vermelha e sal e o churrascão, né? Que faz parte da síndrome da boa vida, né? Que leva à obesidade, resistência à insulina e o desenvolvimento futuro de diabetes. E, doutor, no caso, quando a pessoa estiver em uma crise aguda, o que ela deve fazer? Nós sugerimos que, diante de uma crise aguda de cólica renal, o paciente vá imediatamente ao pronto atendimento, onde será avaliado pelo médico após ser medicado, porque muitas vezes a síndrome dolorosa é tão intensa que o paciente vai imediatamente à urgência para alívio da dor. Depois do alívio da dor, a conduta mais adequada será tomada para o seu caso. Uma vez que houve melhora clínica, é recomendável que o paciente dê continuidade ao acompanhamento no posto de saúde. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E Vitor, é com você no estúdio. Horas em frente ao computador e ao celular. A atual geração de crianças e adolescentes está acostumada com essa rotina. Segundo a pesquisa TIC Kids Online 2013, do Comitê Gestor da Internet no Brasil, 79% dos internautas entre 9 e 17 anos possuem perfis em redes sociais.
número 9% maior que o da pesquisa de 2012. O telefone celular é utilizado por 53% desse público para acessar a rede, mas os computadores de mesa seguem ainda como os dispositivos mais utilizados para o acesso, com 71%. Entre as principais atividades realizadas online, o trabalho escolar aparece em primeiro lugar, seguido de assistir vídeos e baixar músicas ou filmes. A exposição exagerada a essas tecnologias pode trazer problemas para crianças e adolescentes? Como deve ser a mediação dos pais no uso de computadores e celulares pelos filhos? Esse contato, desde pequeno, com o mundo digital pode trazer reflexos bons e ruins para a vida de crianças e adolescentes. E para entender melhor o uso da internet por esse público, eu entrevisto agora a pediatra doutora Aline Nicolato. Doutora, quais os maiores riscos para crianças e adolescentes nessa relação com a internet, com as mídias? É a criança exposta aos riscos, tanto de exposição inapropriada, mensagens, né? Ela recebe e envia mensagens inapropriadas para a idade, né? Os adolescentes principalmente, né? Eles podem receber conteúdo em relação à sexualidade, até mesmo pornografia, né? A questão da violência, a agressão, exposição ao tabaco, ao álcool. Então, a criança está exposta a vários riscos, além de os riscos associados à exposição frequente. Por exemplo, a criança que fica muito tempo exposta à internet tem o risco de obesidade, alteração de sono, às vezes até depressão associada à questão da mídia social. E doutora, esse acesso à internet deve ser sempre mediado por um adulto? Com certeza, os pais eles têm que ter esse controle da internet, porque muitas vezes os pais nem sabem o que seus filhos estão vendo, eles não sabem, não conhecem o que é Facebook, não conhecem o que é YouTube, né? E eles têm que ter sim o controle. Idealmente, a criança não deve ter um acesso para ele da internet, por exemplo, um celular que funciona 24 horas que tem acesso à internet. Idealmente, um computador na sala ou no ambiente público, que os pais consigam acompanhar tudo que a criança está fazendo no computador, nunca num quarto fechado, por exemplo. E a pesquisa Tiki Kids Online de 2013 apontou que 87% de crianças e adolescentes acessam a internet para fazer trabalho escolar. Há também uma mudança nessa relação com o aprendizado, doutora? Com certeza, O que né? você destacaria? Antigamente a gente ia aqui na biblioteca, às vezes não tinha tanto acesso, né? Então, o uso da internet como ferramenta, né, de busca. Existem vários programas, tanto digital quanto programas de televisão, que auxiliam no aprendizado, desde que a criança ela seja acompanhada. Por exemplo, tem algumas escolas que já introduziram tablet, né, junto, um caderno e o tablet, né? É interessante? Claro que sim, a gente tem que se adaptar às novas tecnologias, mas a criança ela tem que ter um limite. E doutora, quais as recomendações atuais para o uso da internet, então, por crianças e adolescentes? Então, atualmente, o que a gente sabe? Que crianças menores de 2 anos não têm nenhum benefício de contato com mídias. Mídias eu incluo televisão, incluo DVD, incluo celular, incluo, né, esses outros dispositivos novos. Então, menor que 2 anos, há riscos maiores do que os benefícios, então a gente não recomenda. E a partir dos 2 anos, a gente vai tentar priorizar conteúdos educacionais, conteúdos relacionados, né, à idade. Então, orientação, sempre o conteúdo adequado para a idade. Outra coisa muito importante é a duração do acesso. A orientação atual para qualquer idade, principalmente maior, no máximo 2 horas de contato com tela. Mais do que isso, a criança está deixando de ter relação com os familiares, relação com os colegas, deixa de brincar, deixa de ler. Então, a gente sabe que crianças que têm acesso à internet muito precoce, eles podem ter atraso na leitura e no desenvolvimento, inclusive, da fala. Então, o uso ele deve ser, né, assim, pode acontecer desde que seja adequado para a idade. Doutora, muito obrigada pela entrevista. E no nosso blog você encontra o caminho para conferir a pesquisa completa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes. Acesse tvufop.blogspot.com.br. O Museu da Inconfidência promove até o dia 30 de janeiro uma oficina de férias para crianças a partir dos 6 anos de idade,
com o objetivo de fazer a criançada sair de casa e se movimentar durante o recesso escolar, o setor educativo do museu propõe brincadeiras tradicionais como amarelinha e pula-corda, além de pinturas e criação de brinquedos. As atividades são gratuitas e as crianças devem levar o próprio lanche. A oficina acontece de segunda a sexta-feira, de 2 às 5 da tarde, no anexo 3 da Casa do Pilar, em Ouro Preto. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 3551-1378 ou pelo e-mail educativodomuseu@gmail.com. Quer rever a entrevista de hoje? Acesse a nossa página na internet youtube.com/cppafop. E a gente fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.